Let's have a word of short prayer. Vamos ter uma breve palavra de oração. Dear Lord, we thank you. Finally, we come to the last session of this conference. Senhor, nós te damos graças porque chegamos à última sessão dessa conferência Now, we thank you for your wonderful presence. e agradecemos ao Senhor pela tua presença maravilhosa. Speak to our heart, Lord. Fala aos nossos corações, In Senhor. the name of our Lord Jesus, we pray. No nome do nosso Senhor Jesus a gente ora. Amen. Amém. Now, as we mentioned in the last session, Como mencionamos na última sessão, even in 1948, it is people of Israel has been gathered together and back to their home. que desde 1948 o povo de Israel foi reunido e foi levado de volta para sua casa. Now, according to the prophecy of Isaiah 49, De acordo com a profecia de Isaías, capítulo 49, actually Israel has come back again to him, to the Lord. ou seja, Israel retornou novamente a ele, ao Senhor. So it's just like an encounter between Joseph and also his brethren. Foi exatamente como aquele encontro entre José e os seus irmãos. And remember, Joseph remembered that how he was betrayed by his brethren. Então José se lembrava de como ele havia sido traído pelos seus irmãos. So Joseph recognized his brethren, but not the other way around. Porém, José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. You know the love of Joseph. Você conhece muito bem o amor de He José. wanted to have a reunion with his brethren any moment, Ele estava pronto a se reunir com seus irmãos, but he couldn't do it. mas ele não podia He had fazê-lo. to wait for the Holy Spirit to work in the hearts of his brethren. Mas ele teve que aguardar até que o Espírito Santo pudesse operar no coração daqueles seus irmãos. Somehow their conscience will be touched. De tal forma que a consciência deles fosse tocada. Somehow they should know that they have done something wrong. De alguma forma que eles pudessem reconhecer que haviam feito algo Now errado. that's the way you love your brother. É assim que você ama o seu irmão. If you love your brother, Se você ama o seu you have irmão, to tell them that you are wrong. você tem que dizer a ele que ele está errado. But how you are going to tell them that you are wrong? Mas como é que você vai dizer a eles que você está errado? Now, brothers, Irmãos. with the wisdom of Joseph, Com a sabedoria de José, you know, then you remember the story. você se lembra bem da história. And then he arranged everything. Então ele preparou tudo. Finally, Finalmente, you know, the conscience of Judah being touched. a consciência de Judá foi tocada. Now, when Judah stood up on behalf of his youngest brother, Quando Judá então se posicionou em relação ao seu irmão mais novo, he is willing even to stay there to take his place of his younger brother. e ele propôs tomar o lugar do seu irmão mais novo. So what kind of spirit is this? Que tipo de espírito é esse? You can see that. Você pode And ver only when you reach that moment, que somente quando você chega neste momento, and Joseph couldn't wait any longer. José não pôde esperar mais. So then we discover wonderful reunion of these brethren. E aí nós vemos aquela reunião maravilhosa entre os irmãos. Now one day Um dia, this will happen. isso acontecerá. One day in Jerusalem, Um dia em Jerusalém, all those who say crucify him, todos aqueles que disseram crucificai-o, crucificai-o, their eyes will open os olhos deles serão to abertos see the one they have pierced. para verem aqueles a quem eles traspassaram. And now they become their deliverer. E agora ele se torna o libertador At deles. that time, Holy Spirit will pour down, E naquele momento o Espírito Santo será derramado. and then no longer a political body. E não mais será apenas um corpo político. It will become exceedingly large army, Se tornará um exército muitíssimo grande. especially during Armageddon, E especialmente durante o Armagedon, during the besiege of Jerusalem. durante o cerco de Jerusalém. And remember, Então lembre-se, then you find the complete restoration of people of Israel. e aí então você verá a restauração completa do povo de Israel. So, brothers, Então, irmãos, God is God of justice. Deus é um Deus de justiça. Now, many years ago, Muitos anos 2,000 antes, years ago, 2000 anos they atrás, say, may the blood of this innocent man be upon us and our descendants. eles disseram que o sangue desse justo cai sobre nós e os nossos filhos. It was a crime. Foi um crime Who crucified the only begotten Son on the cross. crucificar o Filho unigênito sobre a cruz. God is God of justice. Deus é um Deus de justiça. Now, even God, by His mercy, brought these people back to Jerusalem, back to their home. Ainda que Deus, pela sua grande misericórdia, tenha trazido aquele povo de volta para Not casa, because they deserve it. não porque eles mereciam, Not because of old covenant. não por causa da antiga aliança, Because a better covenant, which is the covenant with Abraham.
Mas por causa daquela aliança que foi muito melhor, que foi a aliança com Abraão, Unconditional covenant. que foi uma aliança incondicional. Speak of everlasting love. E fala daquele amor eterno. For that reason, Por essa now razão, they come back to Israel. quando eles retornam para Israel, So now we read them in the headline of the news. e agora nós podemos ler essa notícia ali nos How do we jornais. know that they are under probation? Como é que nós sabemos que eles estão sob estágio probatório? Yes, they come back. Sim, eles voltaram. Yes, now they will reoccupy those lands. Sim, eles reocuparam aquela porção de terra. Some people they live in Tel Aviv. Algumas pessoas moram em Tel Aviv, Some people live in Negev. alguns moram no Negev, Some people in Bethlehem. alguns em Belém, And some people in Nazareth. alguns em Nazaré. Now they came back to their home Ou seja, eles retornaram para o seu by lar the mercy. pela misericórdia. But remember, Mas lembre-se, this land is no longer the same. essa terra não é mais a mesma, Because for 2,000 years, porque por 2000 anos it was occupied by someone else. ela já estava sendo ocupada por alguém. Why? Por quê? Because through the sovereign hand of God, they have been scattered. Porque pela mão soberana de Deus eles foram espalhados. You see, the hand of God was so heavy with the people of Israel. Então vocês veem que a mão de Deus foi tão pesada sobre o povo de Israel. After 2,000 years. Após 2000 anos. Of course, everything changed. Claro que tudo mudou. But anyway, brother, Mas de qualquer forma, in irmãos, somehow, some way, they come back. e de alguma forma, de alguma maneira, eles retornaram. But situation is completely different. Mas agora a situação é completamente No diferente. longer in the time of in the Bible time. Não era mais como na época bíblica. Let me give you one illustration. Vou te dar uma ilustração. Suppose my son was under discipline. Vamos supor que meu filho estivesse sob disciplina. Theoretically speaking, Falando de maneira all my teórica, house is his. toda a minha casa é dele. He should be able to be the heir of the whole family. Ele deve ser herdeiro de toda a família. So every room of my house belongs to his. Ou seja, cada quarto da minha casa pertence a ele. So when he stay in any room, he said, "This is mine." De forma tal que quando ele entrar em qualquer quarto, ele pode dizer, esse quarto é meu. In normal condition, yes. E na condição normal, isso é verdade. But when he was under discipline, Mas quando ele estava sob disciplina, suppose he's still very young, vamos supor que ele ainda fosse muito jovem. then we'll say, "Okay, Então vou dizer, tudo I bem, forgive you. eu te perdoo. However, No entanto, for 1 week, por uma semana, no allowance você não vai ter mesada. and no allowance, right? No allowance. Mesada. Yeah, and also no television. Também não vai ter televisão. You are not even can enter into the living room. Você não pode nem mesmo entrar lá na sala de estar. That's discipline, right? Isso é disciplina, Because correto? my son was under discipline. Porque meu filho estava sob disciplina. Of course, for the purpose one day he may discover he was wrong. Com o propósito de que um dia ele possa entender que estava errado. But think about it. Mas pense nisso. During the period of probation or period of discipline, Durante o período de disciplina, now he was able to argue ele poderia até tentar argumentar. because my father already said every room belongs to him. He can stay any room he wants. Porque meu pai já me disse que todos os quartos, todos os cômodos me pertencem, então eu posso ficar em qualquer um But deles. now under probation. Mas agora está sob estágio So probatório. he's not allowed to go to my living room. Ele não pode entrar na minha sala de In estar. normal time, living room is his. Em condições normais, a sala de estar também é dele. When he under probation, remember, he's not allowed to go into Mas it. quando ele está naquela situação probatória, ele não pode entrar na sala de All estar. right, one day say, okay, now you can go to the living room. Aí um dia eu posso dizer, agora você pode entrar na sala de estar. You see the improvement here? Você percebe a melhora aqui? Originally, he was not supposed to go to my living room. Anteriormente não podia entrar na sala de estar. Now he said, living room is mine. E agora ele diz, mas a sala de estar é minha. But remember, Mas lembre-se, if I say to him, se eu disser a you ele, can go to the living room, você pode ir na sala de estar, but don't touch television. mas não ligue a televisão, nem You know toque. that he's restored, but not fully restored. Ele foi restaurado, mas não completamente. Do you understand? Você entende? That's very important. É muito importante. He really come back to the living room. Ele realmente volta para a sala de estar. Wonderful. Maravilhoso. However, No entanto, now we have to wait whether he learned complete lesson or not. nós temos que ver se de fato ele aprendeu completamente aquela If in lição ou não. some way he did not fulfill my requirements, Se de alguma forma ele não cumpriu os meus requisitos, you are welcome to the living room. você é bem-vindo à But sala de estar. don't turn on the television. Mas não ligue a televisão. You see? Você vê? So his brother or his sister
saw that situation. Então, o seu irmão e a sua irmã viram aquela situação. So they said, okay, my brother was under discipline. E aí eles viram, meu irmão está sob disciplina. Now the other brothers and sisters should not argue that now you already said this room is his. Ou seja, aquele irmão e a irmã não podem ficar argumentando, dizendo, mas o senhor já falou que aquele cômodo é dele. But anyway, your brother already in the living room. Mas de alguma forma, aquele irmão já está ali na sala de estar. But remember, lembre-se. when you see that he cannot touch the television, Mas ao verem que ele não pode tocar a televisão, what that means? o que significa? Somehow he's still under probation. De alguma forma, como ele ainda estivesse naquela situação probatória. So you understand? Então você entende? Today we Christians Hoje, nós cristãos, apply some Bible verses aplicamos alguns versículos to the bíblicos people of Israel ao povo de Israel and stand with them e ficamos ao lado deles. as if God already fully recovered them. É como se Deus já tivesse os restaurado completamente. No, today is only political recovery. Não, hoje é apenas a restauração política. Only that day. Somente naquele Only in dia, millennium. somente no milênio, For recovery. haverá a restauração No completa. doubt about that. Não há dúvida. But before that, Mas antes disso, he has repent. ele tem que se God arrepender. is waiting for the repentance. Deus está aguardando esse arrependimento. You understand that? Você compreende? So that's very important. Isso é muito So that's importante. why before the Lord's return, É por isso que antes da volta do Senhor, these people came back to Jerusalem, aquele povo voltou para came Jerusalém, back to their homeland. voltou para sua terra natal. However, No entanto, you'll find something very unusual. você vai perceber algo muito incomum. It's just not. It does not like what happened in the Bible time. Não está acontecendo como acontecia na época bíblica. They come back. Eles retornam, Some way they have been restored, mas de alguma forma foram restaurados. but the way they come back, Mas a maneira como today, voltaram, the way they live, a maneira como vivem you hoje, know that they are not fully recovered. você consegue ver que eles não estão completamente Let me restaurados. give you a very good illustration. Deixe-me lhe dar uma ilustração muito boa. Now, in the time of our Lord Jesus, Na época do nosso Senhor Jesus, now when they talk about the land the Lord gave to them, quando eles falam a respeito da terra que Deus havia lhes dado, they always say Judea and Samaria. eles sempre falavam Judéia e Samaria. Judea, Samaria. Judéia e Samaria. You know, it had been given to the descendant of Joseph and also tribe of Judah. Foram dados aos descendentes de Judá e também à tribo de a José e os descendentes de Judá. That's central Israel. Ou seja, aquela parte central de Israel. But very interesting. Mas é muito They are in interessante, high place. porque ali é um local alto. When they walk in the watershed, Quando eles andam naquela comieira, as if they walk in the heavenly places. é como se estivessem caminhando nas regiões So celestiais. that's the position God lived them in their land. Então foi dessa maneira que Deus os colocou naquela terra. They live in the land. Eles vivem But na God terra, will give them best one. mas o Senhor deu a eles a melhor parte. Now, brothers, Agora, no irmãos, problem, no doubt that Samaria definitely is a geographic center of the land. não há dúvida que Samaria é o centro geográfico da terra. And given to the firstborn. E foi dado ao primogênito. Because Reuben has lost the sonship. Porque Rubem perdeu o direito de primogenitura. Now it was Joseph who got the sonship. Mas foi José quem a recebeu. So no wonder he got double portion. Então, agora ele recebe porção dobrada. No wonder he got one of the best part of the land. E não é de se admirar que ele tenha recebido a melhor porção da But the terra. same thing applied to Judah. Mas a mesma coisa se aplica a Judá. So that land is called Judea. Então aquela terra é chamada de Judéia. Judea and Samaria. Judéia e It Samaria. means what? Significa o It quê? means in the beginning, Significa que no princípio, when Joshua divided the land. quando Josué dividiu a terra. Now you know how Judah inherited Judea. Vocês lembram como Judá, ele herdou a Judéia? How Ephraim and Manasseh inherited Samaria. E se lembra como Efraim e Manassés herdaram a Samaria? Best place, O melhor lugar, let me tell you. deixe-me dizer, And actually, Samaria is the first garden mentioned in the Song of Songs. então na realidade, Samaria é aquele primeiro jardim mencionado lá em Cântico dos Cânticos. So beautiful. É tão lindo ali. Remember, Lembre-se, if God gives something to you, se Deus dá algo a você, yes, promised land already good enough. ou seja, a terra prometida já é boa o And suficiente. now you see, if you are pleased the Lord, Mas agora você vê, se você agradar ao Senhor, now God give them the best. Deus vai te dar o melhor.
let them live in the mountain range, que eles possam então viver naquela cadeia de montanhas, like in heavenly places, como nos lugares celestiais, and from Judea and Samaria. ou seja, na Judéia e na Samaria. So if they come back, Então, se de fato eles retornam, they should come back to the original inheritance. eles deveriam retornar àquela herança original. But what happened today? Mas o que aconteceu hoje? That area today is called West Bank. Então, aquela região agora é chamado a Cisjordânia. Now, who occupied the West Bank? Quem que ocupa a Cisjordânia? Palestinians. Os palestinos. They stay there. Eles permanecem ali. But now, remember, in the Bible time, Se lembra que na época bíblica, Philistine, they stay in the coast. lembra que os filisteus eles habitavam a região costeira. Only Israelite, they stay in the high place. Apenas os israelitas eles habitavam aqueles lugares altos. Do you see that? Vocês veem isso? But now, because of what happened Agora, during these 2,000 years, mas agora, por causa daquilo que ocorreu naqueles 2000 anos, things become very complicated. as coisas se tornam muito And complicadas. now you know what is West Bank? Agora você sabe o que é a Cisjordânia? They were home of Palestinians. Ali é o lar dos palestinos. But now, somehow, you know, because of Six-Day War, Mas agora, por causa da Guerra dos 6 Dias, now, brothers, irmãos, many territory have been gained because have been taken back because of the Six-Day War. então muitos daqueles territórios foram trazidos de volta, recuperados por causa da Guerra dos 6 Dias. For example, Jerusalem Por exemplo, Jerusalém used to belong to Jordan, pertencia à Jordânia. but now after 1967, Mas agora, após 1967, so Jerusalem come back. Jerusalém retorna então But then you aos find judeus. that many Palestinians they live in East Jerusalem. E ainda assim você percebe que muitos palestinos ainda moram em Jerusalém So Oriental. things become very complicated. As coisas se tornam muito complicadas. Suppose one day Suponha que um dia now they have two states. eles têm 2 estados. Now Israel already promised Israel já prometeu they will give back all the territory they occupied. que eles devolveriam todo o território que eles haviam conquistado. Almost 97%. Ou seja, quase 97% de todo o Because they território. are tired. Porque eles estão cansados. They want peace. Eles querem paz. They want exchange the territory with peace. Eles querem trocar o território pela paz. They want to give this place back. Eles querem devolver essa área. But no matter what, Mas não importa. today they are awakened. Hoje eles foram This is despertados. supposed to be To be Judea and Samaria. Deveria ser Judeia e Samaria. But if you come back, Mas se você retorna, why today majority of Palestinians live in West Bank? por que hoje a maioria dos palestinos moram ali na Cisjordânia? Now, within the West Bank, you have Jerusalem. Então ali na Cisjordânia você tem Jerusalém, And divided into Western Jerusalem and East Jerusalem. que é dividida entre Jerusalém Oriental e Jerusalém Now, Ocidental. all Palestinians live in East Jerusalem. Os palestinos, todos eles moram na Jerusalém And Oriental. majority of Jews, they live in the West Jerusalem. E a maioria dos judeus, eles moram na Jerusalém Ocidental. So, my brothers, Então, meus irmãos, you know, situation is not like in the time of our Lord. então vocês percebem que a situação não era como na época do Senhor Jesus. Remember, Lembre-se, those Philistines aqueles filisteus supposed to stay in the coast. deveriam permanecer na região costeira. But now Philistines enter into the mountain. Mas agora os filisteus foram para as montanhas. Now there was a reason. Há uma In razão. the Old Testament, No Antigo Testamento, some of the time, even Philistines penetrate into the mountain area. houve uma época que os filisteus adentraram aquela região montanhosa. Now that we'll talk about later. Eu vou falar sobre isso mais tarde. One thing for sure Mas uma coisa is certamente complete abnormal. é uma situação completamente When you come anormal. back to a land Quando você volta para a terra, and you find that Palestinians actually in high places. você descobre que os palestinos estão naqueles lugares altos. So where are the general Israelites? Onde é que estão os demais israelitas? Now remember, Lembre-se. 60% of Israel was desert. Então lembra que 60% de Israel é deserto. That's called Negev, E é chamado Negev, which near Sahara Desert. que é muito próximo do deserto do Saara. It's almost no man's land. É uma terra de ninguém. So brothers, Então, in irmãos, the Bible always say from Dan to Beersheba. E a Bíblia sempre diz de Dan até Berseba. South of Beersheba, it's almost impossible for men to live there. Ao sul de Berseba, no entanto, é quase impossível para alguém viver ali. So where today Israelites they stay?
Onde que então os israelitas hoje habitam? Most of them stay between Tel Aviv and then Haifa. A maior parte deles mora entre Tel Aviv e Haifa. That's most dense area in whole Israel. É a área de maior densidade populacional em toda You aquela see região. that they have their home, they all live in that area. E ele tem suas casas e todos moram por ali. So, brothers, Então, irmãos, it's a very miserable condition. é uma condição muito miserável. They come back to their home. Eles retornam ao seu lar. They have to squeeze in that area from Tel Aviv to Haifa. E eles têm que se espremer ali naquela região entre Tel Aviv e Haifa. It is biblical plains of Sharon. Plain of Sharon. Rose of Sharon. Plain of Sharon. Na realidade, ele é aquela região da planície de Saron, Não, da brother. rosa de Saron. Yes, you come back. Sim, você voltou. But where you live, Aonde você mora? you are squeezed with the people in that small corner. Você está espremido aí naquele cantinho com as pessoas. And then, of course, some of the people, they live in Ashkelon. É claro que algumas das pessoas moram em Asquelon. And the Gaza Strip, E também na faixa de again, Gaza. Palestinians. De novo, ali tem palestino. And then the rest, just desert. E o resto é deserto. So, brothers, Então, irmãos, how do you say you come back to your hometown, como é que você pode dizer que você retornou à sua cidade natal? the land of milk and honey? Ao seu país onde há mana, leite e mel. You even could not live in the mountains. Sendo que você nem mesmo pode habitar naquelas regiões altas da So montanha. do you see that? Vocês percebem? If you know the history in the Old Se Testament, você conhece a história do Antigo Testamento, there was a fight between Israel and the Philistines. houve uma batalha entre Israel e os filisteus. In normal condition. Em condições normais, Now, people of Israel stay in the mountain. o povo de Israel eles habitam as montanhas. Philistines always stay in the coast. E os filisteus sempre habitam na região costeira. Now, Philistine Os filisteus is very interesting. são muito interessantes. These people originally come from Egypt. Esse povo originalmente veio lá do Egito. Now, through the way of Philistine, Então, por meio ali da Filistia, or through the Gaza Strip, ou por meio da faixa de they Gaza, enter into the land. eles entraram na terra And somehow, they become enemy of Israel. e de alguma forma tornaram-se inimigos de Israel. Because in the time of Joshua, Porque na época de Josué, even he did conquer many places. ainda que ele tenha conquistado muitos lugares, But next year, you will discover, mas no ano when seguinte you você read the descobre, rest of the book of Joshua, quando você lê o resto do livro de Josué, and the land of Philistine never conquered. a terra dos filisteus nunca foi conquistada. Now, because they never conquer, you never drive the enemy out. Mas pelo fato de eles nunca terem expulsado o inimigo, So Bible says, a Bíblia diz, now these people will become the thorn on your side. esse povo vai se tornar como um espinho no teu lado. Now, if you have a thorn on your side, it's você- very uncomfortable. Se você tem um espinho aqui do seu lado, é muito desconfortável. But in Old Testament, Mas na época do Antigo God Testamento, always used Philistine to discipline the people of Israel. Deus sempre utilizou os filisteus para disciplinar o povo de Israel. Now, very interesting. É muito interessante. If you see Philistine is upper hand, Se você vê que os filisteus estão por cima, for sure, por certo, that you are able to conclude that now the spiritual condition of Israel is low ebb. você vai poder concluir com certeza que a situação de Israel está em baixa. When the spiritual condition of Israel is good, Mas quando a condição espiritual de Israel está bem, and sometimes Philistine, the people, they go back to Egypt. os filisteus então fugirão para o Egito. So remember, brothers and sisters, Então lembrem-se, irmãos e irmãs, in the Old Testament time, na época do Antigo Testamento, God used Philistine to discipline his people. Deus utilizou os filisteus para disciplinar o seu povo. And Philistine to them almost like the thorn in their side. Então os filisteus para eles são como um espinho no seu lado. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, Today. hoje, no doubt, não há after dúvida, 2,000 years ago, após 2000 anos, and the Palestinians os palestinos take over the whole land tomaram toda a terra, from Jordan River all the way to Great Sea. do Rio Jordão até o Mar But Mediterrâneo. after 1967, Mas no, após- after 1948, Mas após the 1948, map began to change. o mapa começou a mudar. That because military advance of people of Israel. Isso foi por conta do avanço militar do povo de And Israel. now you can imagine Agora você pode até mesmo how those imaginar Palestinians live in unbalance. como é que de fato aquela situação, eles habitavam numa situação desbalanceada. They know that they are occupied. Eles sabiam que estavam ocupados. They live in occupied territory. Eles viviam no território ocupado. If you tell them that the Bible said this land belongs to them, they do not understand. Se você disser que
que pela Bíblia aquele território pertence a eles, não vão entender. They only know that this land belongs to my father. Eles sabiam apenas que essa terra pertence ao meu I'm my pai father's father. e ao pai do meu pai. But now we couldn't stay there E agora eu não posso ficar ali? because you use it by force. We have to go there. E pela força você nos tirou daqui, a gente tem que ir para outro lugar? But no matter what, brothers, Não importa, irmãos. one thing is very clear. Uma coisa é muito clara. When a Palestinian is in the mountain range in the Judea and Samaria. Quando os palestinos estão habitando aquela região montanhosa de Judéia e de Samaria, when the people of Israel is squeezed between Tel Aviv and Haifa, e o povo de Israel está ali apertadinho entre Haifa e Tel Aviv, you have to know that this is not normal condition. você tem que reconhecer que não é uma situação normal. Yes, my son back to living room. Sim, o meu filho é permitido entrar na sala de estar. In a way, De certa he forma, cannot touch the screen of television. ele não pode tocar na tela da televisão. It means that he's still under the discipline. Isso significa que ele ainda está sob disciplina. So, brother, Então, irmãos, one thing they have to do. uma coisa eles têm que fazer. God has to wait for them to repent. Deus tem que esperar que eles se arrependam. So God uses all kinds of methods, Então, Deus utiliza todos os tipos de all métodos, kind of environment. todo tipo de ambiente. Corner people of Israel to the corner. E encantou o povo de Israel ali naquele cantinho, Hopefully one day they can come back to the presence of the Lord. esperando que algum dia eles possam retornar à presença do Senhor. Finally remember what happened in this book. E finalmente lembrarem-se daquilo que está registrado nesse And livro. then no longer use their own intelligence. E aí não ousar utilizarem mais a própria inteligência. So, brothers, Então, irmãos e irmãs, This thing is yet to happen. essas coisas ainda estão por acontecer. We do not know what's going on. Nós não sabemos exatamente o que está Today, acontecendo. the situation there is not easy to solve. A situação ali não é fácil de resolver hoje. So many people have such suggestions. Algumas pessoas até mesmo sugeriram. Of course, the people, the United States are very zealous. Certamente os Estados Unidos é muito zeloso. Now, so far, there is a solution called two-state solution. Então, até o momento existe uma solução que é chamada a solução dos dois estados. In year of 2000. No ano 2000, Now, there was a table. houve uma mesa de And negociações. there you find that PLO's head was there. Você se lembra que então o cabeça da Arafat. OLP estava Arafat. Arafat was there. And the Prime Minister of Israel was also there. E o primeiro-ministro de Israel também estava lá. And the President Clinton was also there. E o presidente Clinton também estava lá. Now remember, Lembre-se, in that conference, when they come together, in that talk, naquelas conversações, almost successful. foi quase bem sucedida. Because Israel already agreed to give back 97 territory. Porque chegou o ponto de Israel estar disposto a devolver 97% do território. But finally it collapsed Mas finalmente tudo caiu por terra. because 2 points. Por causa de 2 pontos. First, O primeiro, Arafat said, Arafat disse: I will represent the Arab world to take back the Mount of Temple Mount. eu represento o mundo árabe em que eu vou retomar o templo do monte. First. O monte do templo. Second, Segundo, we will settle our capital in Jerusalem. segundo ponto, nós vamos estabelecer a nossa capital em Jerusalém. Now remember, Lembre-se, after 1967, depois de when 1967, Jerusalem come back to the bosom of Israel, quando Jerusalém retorna ao seio de Israel, they said, eles disseram: this is the eternal city. essa é a cidade eterna. We will never lose it again. Nós nunca mais a perderemos. They are willing to sacrifice anything for peace. Eles estavam dispostos a sacrificar qualquer coisa pela But paz. finally, all things broken. Mas finalmente tudo ruiu. So now another 14 years. E agora outros 14 anos. Many things happen. Muitas coisas aconteceram. People want to find out what is the best solution. E as pessoas tentam descobrir qual que é a melhor solução. Now, is the good solution? Uma boa solução Now, better have 2 states. talvez seja ter 2 estados. Now, in 2005, Em 2005, 9 years ago, 9 anos antes, you know, Israel government did something by himself. o governo de Israel fez alguma coisa por si próprio. They withdrew everything from Gaza, Eles removeram tudo de Gaza. including they destroyed all the settlement they had made. E até mesmo destruíram todo aquela assentamento que They eles fizeram really ali. used the governmental force E eles, de fato, utilizaram a força to take governamental away all the settlement, Jewish settlements, para remover todos os assentamentos israelenses. and Judaicos. holding back
to Palestinians. e entregou aquela região toda para os palestinos. In other words, Em outras palavras, they are prepared for the two-state solution. ou seja, eles estavam preparados para aquela solução dos dois estados. Now, if there's another state, Se há um outro estado, now definitely, exactly this is the way we give back to you. então é exatamente assim que nós lhe entregaremos. Of course, they expect that this Gaza will become like a Singapore. Eles imaginavam que Gaza seria como Singapura. They receive lots of money, Eles recebiam muito dinheiro, but unfortunately, mas infelizmente, after 14 years, após 14 anos, Gaza is still not Singapore. Gaza ainda não é Singapura. But Gaza is stronger militarily. Yeah. Mas, no entanto, Gaza está mais forte Now militarmente was falando. able to send out 2,000 rockets. E agora eles conseguem disparar 2.000 foguetes. But 9 years ago, Mas 9 anos you antes, can imagine, você pode imaginar, people of Israel already ready. o povo de Israel já estava pronto. Now, in case I have turned everything back, Em caso eu tenha que devolver tudo, Gaza is the most good example. Gaza já é um bom exemplo. Because they really take everything out, even the settlement out of Gaza. Porque eles removeram tudo deles de Gaza, inclusive os So assentamentos. it become 100% Palestinians. Então aquele local se tornou 100% palestino. That's what happened 9 years ago. Isso foi o que ocorreu há 9 anos. Later, of course, many other things. Claro que mais tarde muitas outras coisas That's ocorreram. why they blocked entrance in and out, and that's other stories. Aí foi então que eles decidiram bloquear entradas, regular a entrada e saída, isso é uma outra história. But the problem is not with Gaza. Mas o problema não está em Gaza. The problem is with Judea and Samaria. A questão está lá na Judéia e Samaria. Now that's the problem. Este é o problema. That's the obstacle why they still do not have a two states. Esse é o obstáculo que impede que eles tenham 2 estados. And then if you visit Israel, Então, se você visitar Israel, you know something very tragic. você vai observar algo muito trágico. Why? Por quê? Suppose one day, Suponha que um dia now you really have a two states. você de fato tenha 2 estados. Yes, Sim. of course, the people of Israel still squeeze in the plain of Sharon. E o povo de Israel ainda vai estar apertadinho na planície de Saron. But because many right-wing Jews, Mas pelo fato de haver muitos judeus da direita, they said according to the word of God, God already given us this land. eles vão dizer que de acordo com a palavra de Deus, Deus já nos deu toda essa terra. So because of that, Por causa disso, they put many settlements in Samaria and the West Bank. eles colocaram muitos assentamentos ali na Judéia e Samaria. Even in East Jerusalem. Até mesmo na Jerusalém 2 years ago, Oriental. government want to build 3,000 houses in East Jerusalem. Então o governo queria construir 3.000 casas ali na Jerusalém Oriental. And the Jews will live in Jerusalem, East Jerusalem. Então os judeus habitariam a Jerusalém Oriental. So you see, brothers, Então vocês veem? now the problem is this. O problema agora é o If seguinte: you really want a two-state solution, se você quiser a solução dos 2 estados, now it become problem. agora se torna um problema. Why? Por quê? Because before you reach an agreement, Porque antes que você chegue a um acordo, of course you have to confess the existing territory. você tem que confessar qual que é o território atual existente. So Jewish people was very clever. Então o povo judeu foi muito esperto. Before put everything in the table, Antes de colocar tudo sobre a mesa, they build one settlement after another settlement. eles começaram a construir um assentamento após outro assentamento. Now, normally, government did not initiate the whole thing. Normalmente não é o governo que inicia essas coisas. There are some settlers. Há alguns They study Bible. assentadores. They study Bible. Eles assentados. Eles estudam a Bíblia So they know that this land should be ours. e eles sabem essa terra é nossa. So what do? They use trailer, just go there. E eles fazem o quê? Eles pegam um trailer e vão para lá. Now, when you have a trailer there, then of course, then one thing is this: they are in danger. Então, uma coisa por certo, quando eles colocam um trailer ali, estão em perigo. They are citizens. Eles são cidadãos. So government has a responsibility to protect them. Então, o governo tem a obrigação de protegê-los. So after the settler occupy a place, Após aquele assentador ocupar aquele then lugar, definitely you have sent soldier to protect them. então o governo tem que mandar um soldado para protegê-lo. Gradually they grow and grow. E assim eles começam a crescer e And crescer. then afterwards, E depois, and now no longer living in trailers. não mais, agora eles vão viver num trailer. They build their house. Eles começam a construir uma casa. Then settlement is established. E aí então aquele assentamento fica So estabelecido. if you visit Israel, Se você visitar Israel, year after year, ano após ano, to your surprise, para sua surpresa, this settlement is just like a mushroom.
Aqueles assentamentos são como cogumelos. A year ago, you see this only a small hill. Então, Small hill. um ano antes você vê aquilo assim, apenas uma colina. But then immediately you find a settlement. Imediatamente depois você encontra ali um assentamento. You see that it's Vocês very veem, fast. é muito The rápido. building speed is very, very fast. O processo de construção é muito rápido. So if you visit West Bank, Se você visitar a Cisjordânia, strictly speaking, falando de maneira after you estrita, return back to Palestinian, após você voltar para os palestinos, you have to give back to them. você vai ter que devolver And aquela área this is para their eles. territory. Ali é o território deles. So if this is their territory, Mas se esse é o território deles, why you have your settlements? por que você tem assentamento ali? You see that? Você vê isso? So in their territory, No território deles, all the settlements become islands. aqueles assentamentos se tornaram como ilhas. And one island in this mountaintop, another mountaintop. Tem um assentamento naquele topo de montanha, naquele outro topo da outra These montanha. people are very intelligent. Essas pessoas são muito inteligentes. They always have a settlement in high places. Eles sempre fazem um assentamento em lugares altos. So if you visit Samaria, Se você visitar Samaria, no problem. não tem problema. The highway is so good. A rodovia ali é tão boa. Why is highway so good? Por que ela é Because boa? all this highway will lead you to settlements. Porque aquelas rodovias vão te levar até aqueles assentamentos. So that's national road. Então aquelas são rodovias nacionais. But if you go to Tablas, Mas Nablus, se você for para Nablus, Shechem, for example, Siquém, por exemplo, and if you go to Hebron, for se example, você for para Hebron, then you also find some road. você vai encontrar rodovias também. That's just country road. São simplesmente estradas vicinais. Now, Palestinians themselves have to take care of it. Os palestinos têm cuidado daquilo lá. So it's interesting. É interessante. It still say for you to travel in Samaria. Ou seja, quando você vai viajar por Samaria, As long as you are in the highway, enquanto você estiver naquela you rodovia, have no problem. você não tem problema. Because that belong to the nation, belong to the country. Pertence ao país, But à nação. think about it. Pensa a respeito disso. Suppose one day, Suponha que um dia really have two states. realmente existam os dois estados. So then, how you are going to make a connection between the two islands? Como você vai interconectar aquelas duas ilhas? So, Jewish people are very intelligent. Então os judeus são muito inteligentes. They make a tunnel. Eles fazem túnel. So, from one place, you can connect with another place. Então de um assentamento você se conecta com outro assentamento. So, Palestinians can walk above, Então os palestinos andam por cima. and from one settlement to another settlement, there is a tunnel there. Então entre um assentamento e outro assentamento tem um túnel que liga. So, think about it. Então pense nisso. Today, in order to guard against the terrorists, Então hoje, para se protegerem dos terroristas, they had to build a wall. eles tiveram de construir aqueles muros. So that wall really separates Palestinians from the Jews. De fato, aquele muro separa os palestinos dos judeus. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if you visit in Samaria, se você visitar Samaria, you'll find that this is a broken territory. você vai ver que aquele é um território partido. One day, Um dia, even it is belong to Palestinians, um dia ainda que venha pertencer aos palestinos, belong to nation of Palestinians. ou pertença à nação dos You palestinos, have to visit that place. se você tiver de visitar aquele If you lugar, visit Shechem se você tiver de visitar or Siquém Hebron, ou Hebron, you need to go through a passport. You need to go through a checkpoint. você tem que passar por um checkpoint. You have to present your passport. Você tem que apresentar seu passaporte. But my brothers, Mas, meus irmãos, if that is really true, se isso de fato for verdade, yes, sim, especially in the West Bank. especialmente ali na Cisjordânia, Now we'll ask one question. nós vamos fazer uma pergunta. This is a territory, yes. Esse é um território? Sim. And then Palestinians will own that territory and part of the nation. Então, os palestinos vão possuir parte daquele território e da nação. But if their territory, Mas se for o território deles, why within that limit you have Jewish settlements? porque no contexto, no interior daquele território, você vai encontrar assentamentos judeus. But anyway, Não importa. now they still find a way. Hopefully you have two-state solution. Não importa o que, de alguma forma eles vão tentar encontrar aquela solução de dois But estados. think about it. Mas pense um If pouquinho. one day really have two states, Se de fato um dia existirem dois estados, now only territory which is complete is Gaza. o único território que é completamente íntegro, conexo a No Gaza, Jewish settlements. não tem assentamento judeu No ali, Jewish presence. não tem presença judaica ali. So you can say this territory complete belong to Palestinians. Esse território pertence completamente aos palestinos. That's Gaza. E esse território chama-se Gaza. Then you study the Bible. Aí você estuda a Bíblia. At the end time, Na época do fim, in the Bible, na Bíblia, you find the nation of Philistine. você vai encontrar a nação dos filisteus.
Isn't that interesting? Não é interessante? Today we do not know the solution. Hoje nós não sabemos qual We é a really do not solução. know the solution. Nós realmente não sabemos qual é. But one thing for sure. Mas uma coisa por certo, Now we know we know that it is very complicated situation. nós sabemos que é uma situação muito complicada. So people become very bitter now. As pessoas se tornam muito amargas agora, Especially when they know that Jewish people built another 3,000 houses. especialmente quando eles descobrem que os judeus construíram mais 3.000 casas. So that means their resource, their territory becomes smaller and smaller. Significa que o território deles agora está ficando cada vez menor. But the Jewish people know very well. Mas os judeus sabem muito bem. During negotiation, Durante a negociação, of course, people all want peace. claro que todos querem a paz. So sometimes they just say, okay, okay. Então algumas vezes dizem, tudo bem, tudo bem. But even that happen, Ainda que isso aconteça, think about it. pense nisso. Even you live side by side with the Palestinians, Ainda que você viva lado a lado com os palestinos, what kind of land is this? que tipo de terra é essa? Not only inverse the role. Não apenas o papel está invertido. In the Bible, Na Bíblia, you see Israelites in the high places, você vê que na Bíblia os israelitas são nos lugares altos Philistine in the coast. e os filistinos estão na região But costeira. now you reverse the role. Mas agora os papéis estão invertidos. It is Israel. It is the no, okay. It is Israel now play the role of Filistinos. no of Goliath Ah. Então agora são os judeus que têm o papel de Golias, with the equipment, with everything from United States. com os equipamentos, a armadura vindo dos Estados So Unidos. the image is the image of Goliath, Então a imagem deles é a imagem de and Golias. Palestinian is the image of David. E os palestinos têm a imagem de Davi. They only have stones. Eles apenas têm pedras nas mãos. So brothers, Então, irmãos, when you see the role is being reversed, quando você observa então que os papéis foram invertidos, now immediately they will excite the public opinions. então imediatamente isso vai colocar em polvorosa a opinião pública. So now today in many big cities of the world, E hoje então em muitas grandes cidades do mundo, you know, many people they protest to Israel why you bombard the Gaza. eles protestam contra Israel e questionam por que eles bombardearam Gaza. Think about it, brothers. Pense nisso, irmãos. That kind of image, Esse tipo de imagem reverse image, foi uma imagem invertida. now will give what kind of impression to the public opinion? Esse tipo de imagem vai dar que tipo de impressão à opinião pública? So it is a difficult task. É uma tarefa muito difícil. Even the people of Israel refuse to repent. Ainda que esse povo de Israel se recuse a se arrepender, He still wants to take everything into his hand. eles querem tomar tudo em suas próprias mãos. Now we do not know what will happen. E nós não sabemos o que vai acontecer. Now, once upon a time, Certa vez, I think Netanyahu has talked to someone else. Netanyahu conversou com alguém. If somehow United States is able to help to solve the problem of Iran, Se de alguma forma os Estados Unidos conseguisse resolver o problema do Irã, he is willing to accept two-state solution. ele estaria disposto a aceitar a solução dos dois estados. Now, brothers, Agora, of irmãos, course, claro, there are another noises in both sides. agora existem ruídos em ambos os lados. Now, in the government, No governo, you find some right-wing people. você vai encontrar aqueles que são da extrema direita. They say no, we should annex West Bank. Eles disseram assim, não, a gente tem que anexar a Cisjordânia. So first settlement, then annex them. Então nós vamos primeiro colocar os assentamentos, depois nós vamos anexar a That's Cisjordânia. one group of people. Esse é um grupo de pessoas que pensa assim. Now, normally Palestinian people, they are in favor of two states. Então, normalmente, os palestinos são favoráveis aos dois estados. And even the government, PLO, definitely for two solutions, two-state solution. E até mesmo a OLP é favorável à solução dos dois estados. But now I give you the most recent poll Eu vou te dar agora o resultado done in June 26. da pesquisa de opinião mais recente. When? Yeah, in June 26. No dia 26 de junho de That's 2014. most recent survey. Então, essa foi a estatística mais recente que eles têm. A clear majority of Palestinians A maioria clara dos palestinos, in the West Bank and in Gaza na Cisjordânia e em Gaza, oppose two-state solution. se opõem à solução dos dois estados. Now they begin to take a hardline position.
Então agora eles começam a endurecer a sua posição and reject any permanent acceptance of Israeli existence. e começam a rejeitar de qualquer maneira a existência do Estado de Israel. And they suggest to their leaders, E eles sugeriram aos seus líderes: work toward reclaiming all the historical Palestine, vamos trabalhar para restaurar toda a Palestina histórica, from the river to the sea, do do rio até o mar, as a part of a 5-year goal. como um propósito para ser cumprido em 5 anos. That's a recent poll. Então, esse foi a pesquisa de opinião pública mais recente. Then, from what happened recently in Israel, Então, considerando aquilo que aconteceu mais recentemente em Israel, you really don't know what is going to happen. você realmente não imagina o que vai acontecer. Whether there will be 2 states, Se haverá 2 estados, whether it will happen in these 2 years, se acontecerá nesses 2 anos, because these 2 years is the last set of 4 blood moons. porque esses 2 anos constituem no último conjunto as 4 nuvens de sangue. Definitely, the 2 state is something very important. Então, certamente a questão dos 2 estados é algo muito importante. But the problem is this. Mas o problema é o seguinte: Do you think that the people of Israel você acha que o povo de Israel already back to the presence of God? já retornaram à presença de Deus? Do you see that? Vocês veem isso? They accept this solution Eles aceitam essa solução for the sake to have a peace. simplesmente para terem paz. But that doesn't mean that Mas não significa que they are willing to come back to the presence of the Lord. eles estejam dispostos a retornar à presença de Deus. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, only for the Lord's return somente com a volta do Senhor can solve that problem. essa solução existirá. So we do not know what happened in these 2 years. Nós não sabemos o que acontecerá nesses 2 anos, But anything can happen. mas qualquer coisa pode acontecer. Now, if people do not accept 2-state solutions, Se as pessoas não aceitarem a solução dos 2 so estados, what are you going to do? o que isso vai fazer? So one is to take a hardline position. Uma delas é endurecer sua posição, Another one is one-state model. a outra é o modelo de um estado apenas. So just count the heads of the number of heads. Simplesmente faz uma eleição, conta o número de cabeças. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, today, Palestinians under the control of Israel, hoje os palestinos estão sob o controle de Israel. already more than the population of the Jews. Ou seja, a população dos palestinos é maior que a população dos judeus. Younger generation of Palestinians, A geração mais jovem de palestinos, they are in favor of one model. eles são favoráveis ao modelo de um estado. In other words, Em outras palavras, from the river to the sea, ou seja, do rio até o mar, just one nation. apenas uma nação. But we all have equal rights. Mas todos temos os mesmos direitos. Now that's another possibility. É uma outra possibilidade. But anyway, brothers and De sisters, qualquer forma, irmãos e irmãs, this is really beyond us. isso está além de nós. Now we know that. Nós sabemos disso. Only God can solve this problem. Somente Deus pode resolver esse problema. So why not come back to the presence of the Lord? Por que não retornar à presença do Senhor? Repentance means turn around. Arrepender significa voltar. They are still expect something to happen in the military battlefield. Eles ainda aguardam que algo seja resolvido no campo de batalha. They still expect something diplomatic effort will help. Eles ainda estão aguardando que alguma diplomacia vai resolver. But brothers and sisters, Mas, irmãos e irmãs, today when you see what happened in Gaza, hoje, quando você vê o que aconteceu em Gaza, you have to go back to the Bible. você tem que retornar à Bíblia. According to the Bible, De acordo com a Bíblia. how about the future of Gaza? E o que se dizer a respeito do futuro de You Gaza? know, in a sense, it is really sovereign hand of the Lord. Por um lado, realmente é a mão soberana de 9 Deus. years ago, Israel government, not agreement between 2 sides, in just one side, they withdraw from Gaza. Então, 9 anos atrás, apenas de maneira unilateral, os israelenses se retiraram de Gaza Make it identity. e tornaram Gaza uma Not identidade. like a West Bank. Não é como a Cisjordânia. You see all the broken territory. É um território totalmente partido, quebrado. So if you want to integral territory Se você quiser um território inteiriço, with the integral sovereignty, com a soberania integral, brothers and sisters, irmãos e irmãs, Gaza definitely become a unit. Gaza de fato se torna uma We unidade. do not know the future. Não sabemos o futuro. We do not know what will happen. Nós não sabemos o que acontecerá. But before we conclude, Mas antes de concluirmos, let us turn to one prophecy in the Bible. vamos ler uma profecia na Bíblia. Let's turn to Joel, book of Joel. O livro de Joel.
Joel? Chapter 3. Joel capítulo 3. For behold, in those days and at that time, when I bring back the captives of Judah and Jerusalem. Joel capítulo 3, versículo 1. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. I will also gather all the nations and bring them down to the valley of Jehoshaphat. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. And I will enter into judgment with them there on account of my people. E ali entrarei em juízo contra eles por causa do meu povo My heritage, Israel. e da minha herança, Israel. Remember, at Lembre-se, that time, naquele momento for recovery. haverá uma restauração So completa. God identified with the people again. Agora Deus se identifica novamente com o seu povo. But today, according to prophecy given in Hosea, Mas hoje, de acordo com a profecia lá de Oséias, they are not my people. não sou meu povo. You remember? Lembre-se. For temporarily, Temporariamente. remember God said they are not my Eles people. dizem, não é o meu povo, não é o meu But povo. one day, Mas um dia, my heritage, Israel, a minha herança, Israel, whom they have scattered among the nations. a quem elas espalharam por entre os povos, They have also divided up my land. repartindo a minha terra entre si. They have cast lots for my people. Lançaram sorte sobre o meu povo Have given a boy as payment for a harlot, e deram meninos por meretrizes and sold a girl for wine, e venderam meninas por vinho that they may drink. que beberam. Indeed, what have you to do with me? Que tendes vós comigo? Now listen carefully. Ouça cuidadosamente. Oh, Tyre and Sidon, Tiro e Sidom and all the coast of Philistia. e todas as regiões, ou em inglês fala a costa da Filistia. So, brother, remember, Então, irmãos, lembre-se, at the end time, na época do fim, you'll find all Tyre and Sidon. você vê Tiro e Sidom. You know, that's in the area of Lebanon. Lembra que essa aqui fica na região do Líbano. And the Philistia. E a Now, Filistia, it's today's Gaza for sure. que é Gaza, com certeza. Now, isn't that interesting if you read the following verse? Não é interessante agora esse versículo que nós vamos ler? Will you retaliate against me? É isso vingança que quereis contra mim? But if you retaliate against me, Se me quereis vingar, swiftly and speedily I will return your retaliation upon your own head. farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Is this familiar to you? Soa familiar para você? But today, it's not God who's do that. Hoje não é Deus quem está fazendo isso. Do you see that? Você vê But isso? one day, when after the full recovery, Então, um dia após a restauração completa, God will identify with his people. Deus se identificará com seu povo. Then the judgment will come. Então virá o julgamento. But here, Mas aqui, you can see that. você consegue In the perceber future, que no futuro, definitely Philistine or Gaza que definitivamente a Filistia, will become que é some Gaza, kind of identity. se tornará algum tipo de identidade. Now, very interesting. É muito interessante. Now, even today, Até mesmo hoje. is this supposed to happen in the last days? Isso aqui que está dizendo acontecerá nos últimos dias. But somehow today you can feel something about it. Mas hoje mesmo você consegue sentir alguma coisa nesse sentido. But don't forget, Mas não se esqueça. will you retaliate against me? É isso vingança que quereis contra mim? Today's me is not the Lord. Então, esse mim hoje não é o Senhor. Today's me is people of Israel. Hoje esse mim aqui é o povo de Israel. But if you retaliate against me, swiftly and speedily I will return your retaliation upon your own head. Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Because God they still under discipline. Porque Israel ainda está sob disciplina. God said, this is not my people. Deus disse, esse não é meu povo. Because they still need to be repentant. Porque eles ainda precisam se arrepender. Only one day, Apenas num dia. when their eyes are open Quando os olhos deles se abrirem and they discover e eles descobrirem the one who rescued them aqueles que os redimiu, que os resgatou, is the one they said, crucify him. foi exatamente aquele a quem disseram crucificar e o crucificar. Then the Holy Spirit pour it down upon them. Aí então o Espírito Santo descerá sobre eles. Then whole house of Israel will be saved. Então toda a casa de Israel será salva. And we know that. E nós sabemos que Only when our Lord returns. somente quando o nosso Senhor voltar. So, brothers, Então, irmãos, when you look at the situation in Israel, quando você olha para a situação hoje em Israel, when you consider these 2 years, quando você considera esses 2 anos, which will have 4 blood moons, onde acontecerão 4 luas de we sangue, wonder nós ficamos what imaginando will happen o que vai to acontecer the people of Israel. ao povo de Israel. Yes, Sim, Gaza at least is a present enemy of Israel.
De fato, Gaza é um inimigo presente contra Israel. But how about Moscow? E Moscou? How about Russia? E a Rússia? Russia is still good friend of Syria. Rússia, lembre-se, é muito boa amiga da Rússia, Still da good Síria. friend of Iran. Boa amiga do Irã. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, today for people of Israel, hoje para o povo de Israel, they really in fear of Iran eles ainda têm medo do Irã because of nuclear weapons. por causa das armas nucleares. So now probably they are willing even try to exchange a peace to have two states. E eles estavam dispostos até ceder terra para poder ter paz. If somehow Se de alguma forma, that thing will not become crystallized. se aquilo não se cristalizar. But that's only Iran. That's only what? That's only Iran. Isso é apenas a situação do Irã. But then you have Syria. Aí então você tem a Síria. And Iran sided with Syria. Então o Irã tomou o lado da Síria. Syria sided with Hezbollah. E a Síria tomou o lado do Hezbollah. So remember, Então lembre-se, when Hezbollah got tired, when they in the battle, when they got tired with Israel, então, quando o Hezbollah empatou com Israel naquela batalha, you discover você descobre, the influence of Iran você percebe ali a influência do Irã. somehow reached Mediterranean. De alguma forma, a influência do Irã alcançou o mar That's Mediterrâneo. what happened in ancient times. E foi isso que aconteceu na época antiga. Persian Empire was in Iran, O Império Persa, de fato, era o Irã, far from the Great Sea. que era muito distante do mar Mediterrâneo. Can you believe that? Você pode imaginar? And behind Hezbollah, E por detrás do you Hezbollah, have Syria. você tem a Síria. Behind Syria, E por trás da you Síria, have Iran. você tem o Irã. Behind Iran, E por trás do Irã, you have Russia. você tem a Rússia. Now, brothers, Agora, irmãos, we know that Antichrist will come out from the Great Sea. nós sabemos que o anticristo virá do mar Mediterrâneo, do We grande don't know mar. when that will happen. Não sabemos quando ocorrerá. But through the presence of Hezbollah Mas por causa da presença do Hezbollah and also the presence of Hamas, also near the Great Sea. e também a presença do Hamas, que também está próximo ao grande mar, ao mar Mediterrâneo. So when you see the sea, when you see the beast out of the Great Sea, Quando você vê aquela besta que sobe do mar, and remember that sea, você lembra esse mar? that beast Essa besta have lion head, tem uma cabeça de leão, had the feet of what? The feet of Leopard. bear. tem os pés de urso. Now, bear definitely referred to Persia. Certamente o urso se refere ao Império Persa. So when that beast come out from the sea, Quando aquela besta sobe do mar, not only fig tree will be blood, não apenas a figueira terá brotado, even the old nation of Persia will rise again. mas também aquela antiga nação da Pérsia terá brotado. In the form of Iran, Na forma do Irã, Syria, Síria, Hezbollah, Hezbollah even Hamas. e mesmo We Hamas. do not know. Não sabemos. But anyway, this influence finally reached the Great Sea. O fato é que finalmente essa influência vai alcançar o mar Mediterrâneo. We ought to be very careful. Nós temos que tomar muito cuidado, So the old order has come back now. de tal forma que aquela ordem antiga, ela voltou. Now, another important thing. Uma outra coisa importante, New China was born in 1949, a nova China nasceu em 1949, the year of four blood moons. o ano daquelas 4 luas de sangue. Now today, Hoje, I think we all witness nós todos podemos testificar the rise of China. ao crescimento da China. So today people talk about to do business with China. As pessoas hoje só falam em fazer negócio com a China. And even I read a book. Mesmo quando eu leio um livro, The book means, suppose 1 billion of Chinese jump all together, what happened to the world? vamos imaginar que 1 bilhão de chineses pulassem de uma vez só. O que ia acontecer com a Terra? What happened to our globe? O que ia acontecer com a Terra, com o globo terrestre? So that's the book. Esse é o livro. That tell you that development of China. Isso fala do desenvolvimento da China. Remember, Lembre-se, this only the story in the past 10 years. essa história ocorreu apenas nos últimos 10 anos. Think about it. Pense nisso. From the birth of New China Do nascimento da nova China to the growth or full grown of New China. até o crescimento pleno da nova China. Think about it. Pense nisso. Definitely, this will be a very important factors of influence Certamente isso será um fator de grande influência to change the political maps
of the world in these 2 years. que vai agir para transformar o mapa político nesses 2 anos. But anyway, brothers, De qualquer forma, irmãos, we have done a review through the Bible prophecy. nós fizemos a revisão através da profecia bíblica. And then you can see that one by one, the prophecy being fulfilled. E você pode ver uma a uma as profecias sendo cumpridas. We cannot do prediction. A gente não pode fazer predição. That's not our desire. Não é o nosso desejo. We want to warn brothers and sisters. Nós queremos admoestar os irmãos e Our irmãs time is running out. que o nosso tempo está acabando. When the Lord said, I come quickly, Quando o Senhor disse, eis que cedo venho, definitely He will come quickly. definitivamente Ele virá muito em breve. He will come in these 2 years. Quer Ele venha nesses 2 anos, For anyone who waits for the Lord's return, para qualquer um que espera pela volta do Senhor. these 2 years too long. 2 anos é tempo demais. So may the Lord be merciful to Que o us. Senhor tenha misericórdia de nós. Through this message, Por meio dessa mensagem, somehow we are reminded. de alguma forma nós somos lembrados. Somehow we are awakened. Nós somos despertados. Let us wake up Vamos acordar. and let us learn something from the word. Vamos aprender algo da palavra. On one hand, Por um lado, let's keep an eye watching what will develop in the rest of these 2 years. vamos manter um olho observando aquilo que acontecerá nesses 2 anos. On the other hand, Por outro lado, are we ready? estamos nós prontos? If the Lord come back tomorrow, Se o Senhor voltar amanhã, how you are going to face Him? como é que você vai estar diante dele? Are you ready, brothers? Você está pronto? Are we mature? Estamos nós maturos? Are we ready to be raptured? Estamos prontos para sermos Are arrebatados? we waiting for Christ or Antichrist? Estamos esperando Cristo ou Oh, anticristo? how we wish we will be raptured before the presence of Antichrist. Oh, o quanto que eu desejaria sermos arrebatados antes do aparecimento do So anticristo. there's our wonderful hope. Esse é a nossa esperança So maravilhosa. may the Lord really speak to us. Que o Senhor realmente fala aos nossos corações. Now, before I conclude, I have to show you some maps. Antes de eu concluir, eu tenho que mostrar alguns mapas. Okay. So here's the map of West Bank. Aqui está o mapa, então, da Cisjordânia. Now this is Israel. Aqui está Israel. This is Tel Aviv. Aqui está Tel Aviv. And here is Haifa. Um pouco para cima ali está Haifa. Now, all the population of the Jewish population is along the coast here. Então, a população dos judeus habita nessa região costeira aqui, ó. And this green part is called West Bank. E essa região verdinha aqui é chamada de Cisjordânia. Now, here you find Nablus, which Aqui- is Shechem. Aqui você encontra Nablus, que é a Siquém antiga. And then the Siquém. whole thing is Samaria here. E essa região toda aqui é Samaria. And here is Judea. Aqui está a Judéia. And then you find Jerusalem here. Jerusalém está ali. And this Ramallah, Ali está o Ramallah, the capital of today's PLO. aqui onde é a capital da OLP de hoje. And when you come to Judea, Quando você chega à you Judéia, have Bethlehem, você tem Belém ali, you have Hebron. você tem Hebron. So think about it. Pense nisso. This is supposed to be called Judea and Samaria, Então, isso aí deve ser chamado Judéia e Samaria. according to God's will. De acordo com a vontade de Deus. People of Israel should stay in the high mountain area. Então, o povo judeu deveria habitar nessa região alta, montanhosa. To typify that they should walk in heavenly places. Can you hold on a second, please? So this so-called West Bank. Então, aí está a Cisjordânia. But do you see that this green part? Vocês estão vendo essa parte verde aqui? But this part still under the control of Israel. Israelites. Essa parte ainda está sob controle de Israel. That Jordan Valley. Aí está o Vale do Jordão. Now that's Samaritan Hill. Aqui está a montanha de Samaria. And that's the hill of Hebron. Ali está a montanha de Hebron. But anyway, this is mountain range. Então essa aqui é uma cordilheira de montanhas. Now, people of God, if they come back, they should be able to stay there. Então o povo de Deus, ao retornar, eles deveriam habitar ali. But you discover it is occupied by Palestinians. Mas você descobre que ali está sendo ocupado pelos They palestinos. can only be squeezed in this E area. o povo de Israel só pode estar assim apertadinho ali entre Tel Aviv e You Haifa. see, that's what the present situation. Essa é a situação corrente. Then when you come to Beersheba, Então ali embaixo está Berseba. you already come to the edge of Sahara Desert. Você chega ali na borda do deserto do Saara. And then you find 60% of territory all desert. E você descobre que 60% do território de Israel é totalmente desértico. So this is West Bank, Ali está a Cisjordânia. and you find many settlements inside. Há muitos assentamentos ali. Become small islands. Se tornam pequenas ilhas. So even one day you have independent state called
West Bank, Ainda que- or Palestinian, Ainda, Palestine. ainda que você tenha um estado independente chamado Palestina, If you really have that nation, se realmente essa nação vier a is existir, with a broken territory. é um território que vai estar totalmente partido. But now, if this is Israel, Se isso aí é Israel, you still have settlement in the West Bank. você ainda ali tem os assentamentos dos israelenses na So when you Cisjordânia. talk about territory of Israel, Quando você fala a respeito do território de Israel, again broken. de novo ele está partido. Is this for recovery? Se houver uma recuperação Is completa, this the land of milk and honey Será- God has given to his people? será que essa terra que emana leite e mel que Deus prometeu ao seu povo, So it means that people of God, people of Israel still under probation. significa que o povo de Israel ainda está sob provação. God is provação. waiting. Deus está aguardando. One day they really really have a complete return. Até que, de fato, eles possam retornar, se voltar completamente. Now that's Gaza. Aqui está Gaza. Gaza is different. Gaza é Here diferente. you don't find any Jewish settlement Aqui você não vai encontrar nenhum assentamento judeu, because they gave it back to Palestinians 9 years ago. porque eles retornaram aos palestinos há 9 anos. There is a possibility this can be developed something like Singapore É possível que isso se desenvolva em alguma coisa como Singapura, because it's right next to Egypt here. porque está muito próximo do Egito ali. Ó. So we call this Gaza Strip. Isso é chamada faixa de Gaza. Talk about timeline of Gaza. Falando do tempo, da linha do tempo de Gaza, You can trace back to Samson. você de fato vai rastrear isso até chegar em Sansão. How, remember, Philistine was against Israelites. Você lembra como os filisteus eles lutavam contra os israelitas? And many stories happen in Gaza, even today. Muitas histórias acontecem em Gaza e até mesmo hoje. Now, at the end day, Nos dias do fim, Bible says Tyre and Sidon a Bíblia menciona Tiro e Sidom and the Philistine. e a Filistia. So it means that at the end day, Significa que no tempo do fim, these all still remain as identity. essas regiões vão permanecer com a sua própria identidade. Now remember, Tyre and Sidon means Lebanon. Lembra que Tiro e Sidom significa o Líbano. Now today means Hezbollah. Hoje significa o Hezbollah. And Gaza today means Hamas. E o Gaza hoje significa o Hamas. Now the word from the prophecy from the word of Joel, Aquela profecia ali em Joel very meaningful. é muito significativa. So again, we do not know the future, Nós não sabemos o futuro. but that's the situation. Essa é a situação. Remember, Lembre-se. yes, they have been restored back to the home, Sim, de fato eles foram restaurados para o seu lar, but they still do not recognize Joseph. mas ainda não reconhecem José. But Joseph is waiting Mas José está esperando one day para que um dia, when they really have a full repentance. o dia em que de fato terá um arrependimento All right, completo. next map. Próximo mapa. Now that's whole Israel, Aí está Israel como um all the todo, way to Elam. até chegar em Eilat. Now yesterday, Ontem, I think the Gaza, they even send a rocket all the way to Elam. eles lançaram um foguete que de Gaza alcançou a Eilat, So having intercept. mas foi interceptado. So now you see the major 60% are just Desert. in a desert. Então 60% é deserto. And so here you find Beersheba, Ali está Berseba, and that's Gaza, ali está Gaza, that's West Bank, ali está Cisjordânia, that's Jerusalem. ali está Jerusalém, And then here you find Haifa. ali está Haifa. So this is the plain of Sharon. Então essa é a planície de Saron. Now, formerly Philistine lived in the coast. Então, anteriormente os filisteus habitavam a região But costeira. now people of Israel, they live in the coast. Agora o povo de Israel quem vive na região costeira. And Palestinians live in the mountains. E os palestinos moram lá nas regiões altas. Do you think isn't this the reverse the role? Isso de fato não é inversão de papéis? So Israel plays the role of Goliath, Então Israel tem um papel de Golias. and the Palestinians play the role of David. E os palestinos têm um papel de Davi. So that's why you have the public opinion today. É por isso que eles conseguem alcançar essa It's opinião a pública very hoje. difficult É situation. uma situação muito difícil. So next one. Próximo, Okay? Now let's do a very quick review. fazer uma revisão rápida. In biblical time, Na época bíblica, you have 5 cities of Philistines. havia 5 cidades dos filisteus. Gaza, Gaza, Ashkelon, Askelon, Ashdod, Asdod, Ekron, Ecrom and Gath. e Gat. Now Goliath came from Gath. Lembra que Golias veio de Gat. Now you know the battle between Philistines and the Israelites Você lembra daquela batalha entre os filisteus e os israelitas? in the time of Saul. Na época de Saul. Remember, now Philistines even chased Saul all the way to Jezreel Valley, Lembra que eles perseguiram Saul até o vale de Jezreel. and then they killed
Saul E eles mataram Saul and nailed his body in the wall of Bashan. e prenderam seu corpo nas paredes de Bazã. And took his head to these 5 cities. E levaram sua cabeça para aquelas 5 cidades. Now, if you visit Ashkelon today, Se você visitar Asquelon hoje, you will find Canada Gate. Canada Gate. você vai encontrar um portão cananeu with an arch. que tem um arco ali. Now you can imagine Você pode imaginar how Saul's head going through that gate. como a cabeça de Saul passou por aqueles portões. That's very impressive. É muito impressionante. Why? Por quê? Because later, when Roman built any building, Porque posteriormente, quando os romanos construíram qualquer edificação, if you find that arch building, vocês observam que há um arco ali, because they learned from Canaanites. porque eles aprenderam isso com os cananeus. Do you see that? Você vê isso? Canaanites know how to build a fortified city. Então os cananeus sabiam construir uma cidade fortificada. They have chariots. Tinham carruagens They will build the arch building before Rome. e eles sabiam construir os arcos antes dos romanos. And Gaza, E Gaza also very important place. é um local muito importante. Why? Por quê? Because in Nabatean kingdom, Porque na época do reino dos nabateus, when the descendants of Ishmael quando os descendentes de Ismael build an empire edificaram então o império and settle the capital in Petra, e estabeleceram sua capital lá em Petra. so now they import lots of perfume and gold from Arabian Peninsula, Então eles importaram muito perfume e ouro da Península Arábica. and then from Petra. Então de Petra, And then they will have camel carry all the things to Gaza, eles transportavam todas aquelas coisas até Gaza and from Gaza to Roman Empire. e de Gaza até o Império Romano. So that's long history. É uma história muito longa. Now this area is called Philistine. Então essa região é chamada de Filistia. You see, now that's the biblical Philistine. Então essa é a Filistia bíblica. Okay, next. Próximo. See, that's today's Gaza Strip. Essa aí é a faixa de Gaza hoje. Ashkelon here, Asquelon está ali, Ashdod here, Asdod está ali, and Gath here. Gat está ali. So you see, again, one of that Philistine city. Era aquela cidade da Filistia. And then final one. E o último mapa, That's Gaza Strip. essa é a faixa de Gaza. Now, actually, about 1.8 million people crowded there. Cerca de 1,8 milhões de pessoas habitam ali. This is the most crowded, most dense places in the whole world. Essa é uma das regiões de densidade populacional mais alta da Terra. Now, this year, Este ano, now you see the war still going on. então você observa que a guerra ainda prossegue. So we really do not know the tomorrow. Realmente não sabemos amanhã. But anyway, De qualquer now forma, this is this is the year este ano, now with 2 blood moons. em que haverá 2 luas de sangue. So let's remember this map. Lembre-se desse mapa. Will give us some kind of hint. Vai nos dar algumas dicas. I think that's probably all for what we are going to share in the evening. Eu creio que isso é tudo que nós compartilharemos à noite. So I think we will conclude the meeting with a prayer. Nós vamos encerrar essa reunião com uma oração. Senhor, mais uma vez nós queremos dizer que somos gratos ao Senhor. Amen. Senhor, nós queremos dizer que realmente o Senhor reina para todo sempre. Senhor, nós queremos dizer que, Senhor, nesses dias temos sido de fato alertados. Amen. Senhor, e nós clamamos ao Senhor que não seja simplesmente um alerta temporário, passageiro, Senhor, mas que de fato, Senhor, aquilo que ouvimos possa ter de fato despertado a cada um de nós. Senhor, não simplesmente para fatos que estão ocorrendo, que podem ocorrer no futuro tão breve, mas principalmente que o Senhor está às portas, Senhor. Senhor, pela Tua misericórdia, nós clamamos ao Senhor que o Senhor venha nos ajudar, porque somos fracos, Senhor. Nós não temos condições alguma em nós mesmos. Amen. Mas pedimos ao Senhor que nos dê aquela porção dobrada do Teu Santo Espírito, Amen. para que possamos estar firmes nesses dias, Senhor. Firmes pelo Senhor. Amen. E que, de fato, as coisas desse mundo não venham nos distrair, Amen. mas que possamos estar, como a Tua palavra nos encoraja, a vigiarmos e orarmos. Senhor, para que realmente o Senhor possa encontrar, Senhor, aqueles que de fato aguardam a Tua vinda, Senhor, e que pela Tua misericórdia possamos estar entre eles. Amen. Senhor, tem misericórdia. Entregamos, Senhor, tudo aquilo que foi compartilhado das Tuas mãos. Amen. Encomendamos de fato para que o Senhor possa fazer a Tua palavra continuar a prosperar Amen. e que ela possa alcançar o fim que ela foi proferida. Amen.
Senhor, que o Senhor possa nos despedir agora, Senhor, para os nossos lares. Amém. Mais uma vez, nós queremos dizer que somos gratos ao Senhor. Amém. E declaramos, Senhor, que ninguém se compara a Ti. Amém. No nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém.